e nós falávamos da situação do Líbano na abertura do jornal e também da participação, inclusive, do ex-presidente Temer na missão brasileira que vai até aquele país. E vamos conversar agora com o senador Nelsinho Tradi, que é do PSD do Mato Grosso do Sul. Ele é integrante justamente dessa comissão que irá a Beirute. Senador, muito boa tarde ao senhor. Boa tarde, Marcelo Matos. É um prazer estar falando com você, com todos os ouvintes e todos aqueles que nos acompanham nas redes sociais da Jovem Pan. Muito obrigado, o prazer é nosso, senador. Senador, qual que é a ideia dessa missão? O que será levado aí de apoio do Brasil para o Líbano? Bom, primeiramente é importante salientar que nós temos uma população de libaneses e descendentes de libaneses quase 4 vezes maior do que a população do próprio país, do próprio Líbano. De tal sorte que o Brasil tinha que se manifestar. Vários outros países já se manifestaram, levando a sua solidariedade, levando ajuda humanitária, levando ajuda Nós tivemos uma interrupção. Tecnológica, ajuda alimentícia, e nós temos providenciar. Tá saindo aí? Está dando algum problema? Deu uma paralisação, houve uma paralisação, mas o senhor Sim. retornou? Vamos conferir agora tecnicamente se houve o retorno dos senhores. Eu estou lhe ouvindo, agora vamos... Eu também estou te ouvindo muito bem. Certo. O senhor voltou. Pode continuar, por favor. Bom, essa ajuda consiste numa missão humanitária. O Líbano já vinha passando por problemas sociopolíticos antes de ser decretada a pandemia do coronavírus, com várias manifestações nas ruas, de famílias, de grupos não políticos, ou seja, da própria sociedade civil que estava ansiando por mudanças e uma nova perspectiva de vida política, econômica e social. Aí veio a pandemia do coronavírus, isso deu uma estacionada e culminou com essa explosão, espero que seja essa conclusão, esse acidente que ocorreu lá no porto de Beirute, que não possa vir a ser um atentado, que a gente sabe que cada ação sempre tem uma reação, e em função disso a população se despertou novamente, voltou às ruas, exigiu mudanças, terminou com a queda do primeiro-ministro, terminou com a queda de vários ministros que compunham o governo, e nós estamos indo realmente num momento muito conflitante da sociedade libanesa, em especial lá em Beirute. Mas nós não poderíamos agir de outra maneira a não ser essa, porque o Brasil sempre foi um país solidário, sempre acolheu muito bem aqueles que vieram de outros lugares para poder viver no nosso país, e a colônia libanesa aqui tem uma característica muito forte na sua atuação dentro da sociedade civil, dentro de diversas áreas, promovendo sempre o desenvolvimento econômico. Então, a gente, como presidente da Comissão de Relações Exteriores do Congresso Nacional, descendente que sou de libaneses, através dos meus avós, a gente foi convidado pelo presidente Jair Bolsonaro para poder fazer parte dessa comitiva e levar a nossa solidariedade do povo brasileiro para que o Líbano possa vencer toda essa etapa difícil. É o que todos desejam, né, senadora? Então, mas nessa bagagem aí, remédios, medicamentos, inclusive um trabalho pioneiro aqui do Brasil, lá do Ceará, a utilização da pele de tilápia, né, o peixe, no tratamento com as pessoas queimadas. Inclusive ouvimos aqui na Jovem Pan até um professor que atua lá no Ceará e falou dessa técnica brasileira extremamente importante e original que vai ser levada também nesse momento para Beirute. É verdade. A gente pode observar, cada um que está nos assistindo, estando nos locais mais distantes do nosso país, que a comunidade libanesa sempre foi muito organizada e ela se mobiliza facilmente, de forma surpreendente até. E isso aconteceu
centralizado que foi na cidade de São Paulo. Muitos mantimentos chegaram, muitos remédios também chegaram. Além disso, a questão dos nossos profissionais em diversas áreas, principalmente na área da saúde. Aqui mesmo no Senado da República, aqueles que desenvolveram a sessão remota já foram contactados para poder levar essa tecnologia lá para o Líbano, para o Congresso do Líbano. Enfim, nós estamos realmente dotados do mais alto espírito de solidariedade cristã para que o povo do Líbano possa ressurgir das cinzas. O Beirute é conhecida como a capital fênix, aquela que sempre renasce diante de alguma tragédia que acontece. Sem dúvida. Agora, senador, qual vai ser o contato político, né? Porque nós tivemos ontem a queda, né, do governo, o primeiro-ministro ele acabou renunciando, há ministros também que já renunciaram, parlamentares. Esse grupo do senhor aí vai conversar com o presidente que permanece. Como é que está sendo esse contato diplomático também para que essa ajuda possa chegar? Houve também críticas em relação à falta de uma centralização dos donativos, há muita desconfiança também em relação ao atual governo. Outras nações querem ajudar, mas estão aí receosas dessa ajuda vai chegar ou não vai chegar. Essa questão diplomática é extremamente delicada também hoje, é uma situação muito tensa com as manifestações lá no Líbano, né? É verdade. Meu pai sempre me ensinou isso, a gente pode perder tudo na vida, menos a credibilidade e a honra. Eu penso que está faltando credibilidade nos agentes políticos que estão no comando daquele país. Espero que isso possa ser recuperado de pronto, porque o que a gente quer é ver aquele país novamente ser comparado como a capital europeia daquele setor. E nós temos aqui marcado com o ministro encarregado de negócios do Brasil lá em Beirute. Nós temos aqui marcado com vários grupos e lideranças religiosas, porque lá, você sabe, são vários grupos religiosos que detêm o controle político. Nós também vamos encontrar com o contra-almirante, que é o comandante da Força de Tarefa Marítima das Nações Unidas, que tem também um componente muito forte brasileiro, que está lá no Mediterrâneo. Nós vamos encontrar com o presidente do Líbano, que é o senhor Michel Aoun, e se for já concluída a escolha do novo primeiro-ministro, está a confirmar essa visita, está nessa dependência ainda desse processo de escolha. Afora isso, nós vamos ter uma cerimônia oficial da entrega dessa ajuda humanitária na sexta-feira, no final do dia, lá, às 4:30 da tarde. São 6 horas de fuso horário, 10:30 de sexta-feira, horário Brasília, nós vamos estar entregando oficialmente essa ajuda humanitária oriunda de diversas colônias libanesas em diversos recantos do nosso país. Além disso, também está partindo um navio com 4.000 toneladas de arroz para atenuar as consequências das perdas de estoque de cereais destruídos na explosão. Muito bem. E como é que o senhor avalia essa participação do ex-presidente Michel Temer, né? O país lá está sendo sacudido por denúncias de corrupção, o presidente foi preso, claro, está em liberdade, mas agrega, atrapalha? Como é que o senhor avalia essa participação? Bom, primeiro é bom que a gente ressalte que não houve ainda uma decisão de último grau na questão do ex-presidente Michel Temer, ou seja, ele está exercendo o direito dele de se defender diante das acusações que lhe recaíam sobre os ombros. Outro ponto importante ressaltar é o seguinte: o presidente Michel Temer, ele é descendente diretamente de libaneses, sempre teve uma interlocução bastante sadia com aquele país, ele tem uma experiência inegável, foi deputado por vários mandatos, 3 vezes presidente da Câmara dos Deputados,
vice-presidente da República, presidente da República. Ele tem realmente uma experiência na questão de conflitos. E é uma pessoa lá que goza de um respeito muito grande. Então, essa escolha que o presidente Bolsonaro fez não poderia ser mais feliz do que foi. Ele, como diz aí no jargão popular, acertou na veia na escolha do presidente Temer para chefiar essa delegação pela forma que ele sempre se relacionou com aquele país. Qual vai ser o período, então, senador? Amanhã, então, o senhor embarca, toda a comitiva embarca amanhã e fica até quando lá em Beirute? A gente embarca amanhã e na sexta-feira à noite a gente retorna para o Brasil, devendo chegar aqui no final da noite de sábado, início da madrugada de domingo. Certo. Agora, senador, na semana passada, né, o senhor preside a comissão que o ministro da Economia, na verdade, o ministro André Mendonça, da Justiça, participa, né, e o senhor o ouviu na semana passada, aquele dossiê contra os antifascistas. Esse processo caminha lá no Congresso? Como é que o senhor avalia essa comissão que o senhor preside? Bom, a nossa comissão, como o próprio nome já diz, era uma comissão mista, ou seja, formada por deputados federais e senadores, de controle das atividades de inteligência. Então, como a própria nomenclatura dela fala, a gente tem o dever institucional de controlar as atividades de inteligência. As nossas reuniões sempre são em caráter reservado, porque são vários assuntos sensíveis que são abordados durante o período em que a gente está trabalhando, e mesmo não tendo a comissão funcionamento rotineiro, nós solicitamos ao presidente Davi Alcolumbre que abrisse aí um espaço para que a gente pudesse fazer a reunião que a gente fez, para que o ministro pudesse se explicar a todos os parlamentares. Eu penso que isso foi realmente de muito proveito, porque quem tinha dúvida e pôde esgotar essa dúvida, a reunião que a gente fez acontecer na última sexta-feira, em caráter reservado, durou 4 horas de duração. O ministro explicou todos os questionamentos, sendo da oposição, sendo da situação. O parlamentar tinha direito a replicar as explicações do ministro, o ministro tinha direito a dar a tréplica, e aquele parlamentar que não se sentisse satisfeito podia ainda dar uma contradita. Ou seja, foi uma reunião onde o espírito democrático reinou, e dali foram tiradas vários desdobramentos que, infelizmente, por um caráter ético de sigilo que a reunião norteia, eu não posso aqui declarar. Mas eu digo para você que esse assunto foi abordado da forma séria, da forma como deveria ser, e se tivesse algum excesso nessa condição, ele foi com certeza estancado, foi corrigido. Eu penso que não houve nenhum desdobramento no sentido de perseguir, de punir, de fazer algum contra-ataque àquele que poderia estar no hall dos investigados. Isso foi esclarecido, e se haveria alguma intenção nesse sentido, com a participação da comissão, colocando isso no radar como colocou, eu tenho a convicção que isso foi devidamente dado um ponto final nessa história, até os desdobramentos virem a acontecer. Ele ficou de entregar um relatório para o senhor nessa semana, né? Esse relatório já chegou. Quais são os próximos passos agora, senador? Então, eu já tive um contato com ele hoje mesmo, que eu estou aqui em Brasília. Eu devo me reunir com ele mais no final do dia, para poder dar sequência até ao trabalho que foi combinado, e caso ele venha entregar esse relatório será disponibilizado em caráter sigiloso aos parlamentares, única e exclusivamente a eles, que fazem parte da Comissão de Controle de Inteligência.
Nós agradecemos a participação aqui no Jornal Jovem Pan do senador Nelsinho Trade, que é do PSD do Mato Grosso do Sul, que embarca amanhã para o Líbano nessa missão brasileira, que terá inclusive a participação do ex-presidente Michel Temer, a ajuda brasileira, o senador que preside a Comissão de Relações Exteriores no Senado Federal. Senador Nelsinho Trade, muito obrigado pela participação do senhor aqui na programação da Jovem Pan. Uma boa tarde e boa viagem ao senhor, e que de fato o Brasil possa ajudar o Líbano nessa verdadeira... O senhor falou em várias reconstruções, mas desta vez eles quase acabaram com a cidade mesmo, hein, senador? Muito boa tarde ao senhor. Eu que agradeço, Marcelo. Para mim é um prazer muito grande participar da rádio que virou TV, da Jovem Pan. Parabéns pelo trabalho de vocês. Eu imagino como deve ser laborioso, como deve ser árduo a programação diária de vocês, de sempre manter essa interatividade que vocês costumam manter com o ouvinte, com o telespectador. Eu sou muito feliz de ter, no meu mandato, essa abertura de canais éticos, sérios, onde a gente possa levar a comunicação da forma verdadeira como ela é. Muito obrigado, Marcelo Matos, um abraço a você e a toda a produção da Jovem Pan. Muito obrigado, senador, e ótima viagem para o senhor, que de fato o Brasil possa ajudar o Líbano nessa situação tão delicada.